O Internacional finalizou seu treino desta segunda-feira, que é o último antes da partida contra o Goiás. O técnico Mano Menezes, que já prepara a equipe, amanhã o Inter viaja para Goiânia, inclusive pode ter algumas preservações em função do desgaste físico. Além disso, eu vou te trazer informações sobre o atacante Brenner do Cincinnati, que está atuando no futebol dos Estados Unidos, e sobre o encaminhamento da sua negociação. E falar sobre um outro atacante, que a gente não sabe o nome ainda, que também está em negociações com o Internacional, inclusive teria um estofo maior do que o Brenner, ou seja, seria o atacante para ser o titular e o Brenner para ser o atacante reserva. E também vou te falar sobre o goleiro que foi oferecido para o Internacional. Mas só antes de seguir com todas essas informações, roda a vinheta. Boa tarde, colorados. Vamos então começar aqui com as informações junto ao Internacional. Já vai deixando teu gostei, deixando teu like, que é algo que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. E te inscreve aqui no canal se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos no canal, mas tu ainda não te inscreveu. Vamos tentar bater a nossa meta de 16 mil inscritos. Eu quero te falar também que no primeiro link da descrição tem a BR4Bet, que é uma casa de apostas parceira aqui do canal. Apresenta ótimas odds e quando tu fizer o teu cadastro lá na BR4Bet, tu vai ganhar um bônus. Isso, mas é um bônus do teu primeiro depósito. Quando tu fizer o teu primeiro depósito, tu vai dobrar esse depósito. Ou seja, se tu depositar 50 reais, tu vai ganhar mais 50. Se tu depositar 100, tu vai ganhar mais 100. E assim por diante. Então aproveita que logo mais tem o jogo do Grêmio contra o Sport Recife. Também tem o jogo do Botafogo que joga no Campeonato Brasileiro contra o Avaí. Jogo interessante, dá pra fazer uma múltipla e já dá pra tu conseguir dar uma lucrada aí, talvez até com o empate ou até mesmo a derrota do Grêmio. Então aposta, vai aqui no primeiro link na descrição e aposta aí na BR4Bet, que eu tenho certeza que tu vai gostar, beleza? Também quero te falar que no segundo link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Um comprimido dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. E após ter passado o Dia dos Namorados, ainda está na promoção. Então tu, nos pós-Dia dos Namorados, ainda quer aproveitar esse momento, compra o Ativo Ultra no segundo link na descrição. Vamos abrir então aqui com as informações junto ao Internacional. O técnico Mano Menezes, que já fez o último treino antes da partida contra o Goiás. Sim, o Inter que só teve novamente um treino para preparar a equipe, porque amanhã o Inter viaja para Goiânia. O Inter treina amanhã na terça-feira, não deve fazer um treino tão forte em função do Inter jogar na quarta-feira. À tarde já viaja para Goiânia e aí já vai ficar concentrado até a partida na próxima quarta-feira. O técnico Mano Menezes que pode promover algumas preservações, entre elas a do lateral direito Fabrício Bustos, que é um jogador que já vem saindo bastante no segundo tempo dos jogos. E existe uma possibilidade em função do desgaste físico do Bustos, já que é um jogador que jogou 23 jogos em sequência, né, um jogador que está fazendo uma alta carga de jogos, existe uma possibilidade de ele começar no banco e o Heitor ou o Gabriel Mercado começarem no time titular. Outra coisa que a gente recebeu informação hoje foi do departamento médico, em função do ponta Wanderson. O Wanderson ele tem uma entorse no tornozelo e uma entorse no joelho. A mesma lesão ele tem, né? Ele tem duas lesões constatadas e uma entorse leve, foi o que o departamento médico disse, vai ficar fora desse jogo contra o Goiás, mas não é algo que preocupa a longo prazo. Então já dá pra gente ficar bem tranquilo que o Wanderson não tem uma lesão tão grave assim, apesar de ter duas entorses, né, na mesma perna direita, né, tem uma no tornozelo e outra no joelho, não é nada que fará o Wanderson ficar fora de muitos jogos para a sequência do Campeonato Brasileiro. Acredita-se inclusive que contra o Botafogo no próximo final de semana o Wanderson já esteja à disposição. Outra coisa que eu quero falar agora é sobre gol, né? Muitos criticam, né, vem criticando as atuações do Daniel, alguns já estão pedindo o Keller, outros já estão pedindo que o Inter contrate um goleiro na metade da temporada, e no meio de tudo isso, um goleiro foi oferecido para o Internacional, o goleiro Gallese. O Gallese é um goleiro da seleção peruana, nesse momento ele tem 32 anos de idade e está atuando nos Estados Unidos no time do Orlando City, e é um goleiro que já tem muita experiência, tem passagem pela Alianza Lima, inclusive já jogou contra o Internacional na Libertadores de 2019 e foi um atleta que foi oferecido por meio dos seus intermediários. A direção do Inter não procura goleiros na metade da temporada e recusou o oferecimento, apesar de agradecer. Ou seja, já vem, né, todo mundo já vem descobrindo que realmente o Inter tá, entre aspas, com uma indefinição no gol, e alguns empresários já vem tentando oferecer alguns goleiros para o Internacional, e o Gallese foi algum dos goleiros que foi oferecido para a direção do Internacional. Deixa aqui nos comentários se tu gostaria desse goleiro e se tu acha que o Inter precisa trazer um outro goleiro para
sequência do Campeonato Brasileiro. Outra coisa que eu quero falar é sobre Brenner, atacante do Cincinnati dos Estados Unidos. O Inter já acertou as bases salariais com o atacante e agora negocia o empréstimo com opção de compra com o Cincinnati. O empréstimo que deve ser de 6 meses com opção de compra. E o Inter está negociando realmente isso, a opção de compra. Quanto que vai ficar o valor? Lembrando que o jogador foi comprado por 14 milhões de dólares em 2020 do São Paulo para o Cincinnati. Um jogador bem caro. Então se espera-se que esse passe fixado também esteja no valor alto. Lembrando que no final do ano o Inter vai ter que fazer várias compras, como por exemplo a do Wanderson, a do zagueiro Vitão ou a do zagueiro Bruno Mendes. Até o Inter deve continuar pagando até o final da temporada e ainda vai ter outros atletas que o Inter vai ter opção de, por exemplo, comprar o passe fixado, como o Liseiro, como o Kaique Rocha, entre outros nomes. Então o Inter vai ficar bem sobrecarregado agora no final da temporada e então esse passe fixado, caso o Brenner atue bem no Internacional, pode ser que atrapalhe o atleta a não permanecer para a temporada seguinte e só ficar por 6 meses no Internacional. Por isso que a direção negocia bem esse passe fixado para ele vir ficar no Internacional 6 meses, se der certo o Inter ter a opção de compra para ficar com o atleta por um prazo de tempo um pouco maior. Mas no meio de tudo isso a direção também negocia com outro centroavante. Inclusive se fala que é um centroavante de mais estofo que o Brenner, ou seja, um centroavante que viria com uma possibilidade de titularidade maior que a do Brenner. A gente já tem alguns nomes que podem ser analisados, não é o nome do Alexandre Pato, podem ficar tranquilo, é um nome que está descartado na direção do Internacional, mas já começa a se especular um nome. Um nome que foi especulado ontem, por exemplo, foi do atacante Igor Jesus, que está jogando nos Emirados Árabes no Shabab Al Ahly. É um jogador que já foi tentado no Inter na janela do ano passado. Quem assiste aqui os vídeos há bastante tempo já sabe dessa informação, que foi um jogador que foi tentado na janela de transferências passada, mas em função desse time dos Emirados Árabes querer um valor muito alto, o Inter acabou desistindo na negociação. O empresário dele, a revista Colorada conversou com o empresário dele e diz que houve sim uma sondagem mais lá atrás e nesse momento as negociações não tinham andado naquele momento e agora não existe absolutamente nada. Então é mais um atacante que a gente pode descartar. E aí sobram alguns outros nomes, como Abel Hernandes, Luciano, Emiliano Rigoni e Leandro Amião. São outros nomes que podem sim se encaixar nessas características como atacantes de mais estofo para titularidade em contrapartida ao Brenner. Só que pode ser e acredita-se que é um atacante que ainda não foi falado no Internacional. O Inter pode estar negociando com algum atacante que a gente ainda não saiba. E é por isso que agora nos próximos dias a gente vai tentar buscar informações para descobrir quem é esse atacante que o Inter está negociando. Mas tem um outro atacante além do Brenner que tem possibilidade de vir. Inclusive a direção do Internacional trata como maior sigilo. Deixa aqui nos comentários se você sabe quem é o atacante e quem que você queria além do Brenner para resolver os problemas do Internacional no ataque, beleza? Então essas foram as informações, eu espero que tu tenha gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, vai aqui no primeiro link na descrição e te cadastra lá na BR4Bet, já usa o teu bônus no primeiro depósito para dobrar esse primeiro depósito, já aposta hoje no jogo do Grêmio contra o Sport Recife e também no segundo link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes em um comprimido dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Vou ficando com esse vídeo por aqui, espero ter gostado, um grande abraço para vocês, valeu, falou e fui!